Bom, Fred, uma palavra sobre o Endrick. Esse jogador é excepcional. Não só isso, mas ele realmente me deu prazer e me provocou admiração ao mesmo tempo. É uma bênção ter um cara com esse talento na Ligue 1. Isso é maravilhoso. Ele quase me lembrou de um cara da época em que eu estava no ensino médio, mas esses poucos anos foram marcados pelo Romário. E ele deveria ter ganhado a bola de ouro se não fosse brasileiro, pois na época era dada aos europeus. E o Romário, honestamente, em várias jogadas, eu penso um pouco no Romário quando vem Endrick, especialmente no controle de bola, na velocidade nos primeiros metros. Ele é um jogador especial, um jogador que, na minha opinião, também tem muito carisma e cuja personalidade é imediatamente perceptível. Ele é excepcional, atleta do Real Madrid emprestado e já internacional brasileiro. Viu a alegria de vê-lo jogar. Sua superioridade física e técnica e seus gols são pura genialidade. Então, fala amigos, estamos aqui para mais um vídeo para trazer para vocês, galera, um pouco mais aqui sobre quem? Sobre o nosso querido Endrick, que tá voando na Ligue 1. Endrick marcou seu primeiro hat-trick em um jogo contra o Metz da França, certo? E como que estão os comentaristas, a mídia francesa tá encantada, tá em êxtase com o Endrick, que tá mostrando que ele é diferente, que ele é um cara que todo mundo já sabia, né? Que os brasileiros já sabiam que o Endrick não é normal, que ele iria deitar. E a gente vai ver agora que foi que a imprensa francesa falou após o primeiro hat-trick do Endrick, jogando muita bola. Poderia ter sido 4 gols, um foi anulado. Mas vamos ver o que foi que eles falaram. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like e vamos para o vídeo. Ah, e lembrando que esse vídeo tá dublado, viu galera? É francês dublado para português, então vamos acompanhar. Lyonnais, que está em 4º lugar no campeonato francês, a 2 pontos do Olympique de Marselha. Eles são impressionantes, os jogadores do Lyon, considerando tudo o que aconteceu. Tiro o chapéu para vocês, senhores. E tiro o chapéu para a senhora também. A nova presidente, Michelle Keane, está fazendo melhor que John Textor. Você vai me dizer que não é fácil. Não, não é muito complicado. Agora vamos ter um pouco de emoção, porque dizem frequentemente que aqui no estúdio do L'Equipe du Soir só tem gente que é rancuda, que faz cara feia. Agora, quero ver a emoção de vocês quando olhamos para o Endrick. Quem são essas pessoas que dizem isso? São pessoas ruins, porque nós somos apaixonados. Duvidam de nós, o que é uma loucura. Vivemos nosso esporte com paixão, nossa profissão com uma certa loucura, com exuberância. Isso te afetou? As críticas? Não, de jeito nenhum. Primeiro, sua opinião daqui a pouco sobre o assunto. Bom, Fred, uma palavra sobre o Endrick. Esse jogador é excepcional. Não só isso, mas ele realmente me deu prazer e me provocou admiração ao mesmo tempo. É uma bênção ter um cara com esse talento na Ligue 1. Isso é maravilhoso. Ele quase me lembrou de um cara da época em que eu estava no ensino médio. Que você... Tava no ensino médio. Eu te garanto, faz muito pouco tempo. Durou realmente 1 ou 2 anos antes de eu ser expulso. Mas esses poucos anos foram marcados pelo Romário. E ele deveria ter ganhado a bola de ouro se não fosse brasileiro, pois na época era dada aos europeus. E o Romário, honestamente, em várias jogadas, eu penso um pouco no Romário quando vem Endrick, especialmente no controle de bola, na velocidade nos primeiros metros, na aceleração, na finalização, obviamente, no incrível faro de gol. E além dessa comparação, que ainda é lisonjeira, porque existe uma linhagem no Brasil, todos o conhecem e todos o admiram, existe também uma bela linhagem no lado fascista. Porque Romário era alguém, afinal. Ah, bem... Era. Sou pô. Estamos falando de um rapaz de 19 anos. Ele estava falando com um monumento. E é isso que é magnífico. É que não é um cara que vem pelo dinheiro. Obviamente não. Não é um cara que veio porque estava falido, que precisavam mesmo se desfazer dele e mandá-lo para qualquer lugar. Ele veio sabendo exatamente o que estava fazendo. Ele veio exatamente para aquilo que está realizando agora. Ou seja, ser titular. Isso lhe foi garantido, marcar gols, se fazer lembrar por Carlo Ancelotti, dizer: eu sou realmente uma alternativa credível no seu elenco para a Copa do Mundo. Ele aceitou porque os lioneses são inteligentes e todo o elenco entendeu o quanto ele poderia contribuir. E além disso, não é como se Satriano tivesse marcado 11 gols antes. Não, isso com certeza não. Então, realmente há esse lado, mais uma vez, a peça do quebra-cabeça, a gente acrescenta isso. E quando vemos esse time do Lyon, não só hoje à noite, mas desde que Endrick está aqui, marque ele gols ou não, isso muda absolutamente tudo. Ficamos apenas com a emoção que esse tipo de jogador evoca.
Ele é um jogador especial, um jogador que, na minha opinião, também tem muito carisma e cuja personalidade é imediatamente perceptível. Ah, mas... Você tem tudo, disse Giovanni. É só que ele já respira futebol. E mais uma vez, acho que isso é extraordinário porque financeiramente a Ligue 1 tá completamente à deriva. Nunca houve tantos jogadores extraordinários. Temos jovens talentos por toda a França. Ele é excepcional, atleta do Real Madrid emprestado e já internacional brasileiro. Viu a alegria de vê-lo jogar. Sua superioridade física e técnica e seus gols são pura genialidade. Ele traz felicidade. E embora a Ligue 1 seja por vezes menosprezada, é um enorme prazer assistir aos jogos. Tivemos um prazer imenso esta tarde. É só positividade. Ele sorri para a bola e os colegas entram no clima. Dolício e outros vivem a temporada de suas vidas. Olhe para seu rosto de menino, a inocência da arte. Ele ainda tem tudo a provar. É uma situação ganha-ganha como Lyon e um deleite técnico. Adoro quando dizem que ele maquia, põe batom na bola e no jogo. Conhece o batom? Você acabou de inventar essa. Ela... Não é ruim essa aí. Essa só pode vir da água. Na verdade, eu tava procurando, eu pensava, batom em outros contextos, tudo bem. Mas aí na bola... Acima de tudo, ele não joga só pra si nem exagera. É brilhante sem prejudicar os outros, sem ser egoísta ou querer aparecer. Preciso de 20 gols e 12 assistências. Vou interromper você. Já são 2 referências a maçãs, mas nós entendemos. E a relação técnica e a relação atual com o Tolisso é... Brilhante. Fred, como atacante... Um pouco de ciúme. Não, de jeito nenhum. Ainda mais porque eu fui muito ruim no Lyon. Ah, não, Fred. Não, o que quero dizer é que, para começar, ele escolheu o clube certo. Ele escolheu o clube certo. Por quê? Porque em Lyon eles têm uma afinidade com o Brasil. E isso já faz anos. Há uma mulher que trabalha em Lyon, que recebe os jogadores brasileiros e que tem uma grande responsabilidade pelo bem-estar deles. E eu acho que essa confiança também se transmite em campo. E ele está mostrando só coisas boas. Eu já tinha dito aqui nesse programa há algum tempo que, para mim, ele não era um gênio. E continuo dizendo, ele não é um gênio. Por outro lado, ele também é a nossa superstar do nosso campeonato, que chegou ao nosso campeonato, e eu acho que na nossa Ligue 1, sim, ele é um gênio. Por que não é um gênio, na sua opinião, no sentido absoluto? Por quê? Para mim, não. O gênio é... Eu não sei como te explicar, mas alguém genial. Lamine Yamal, Atim Ben Arfa, Lionel Messi. Esses são jogadores que... O player Bergkamp, sim. Mais uma. Sim, Bergkamp. Você não entende como... Você tem agora a sua total disposição. Miss Bergkamp, não? Mas essa é a categoria abaixo. Existe realmente uma categoria, e aí é um craque. Ele chegou, porque se fosse realmente um gênio, ele jogaria no Real Madrid. Que teria se imposta. Pra mim, mesmo assim, porque Lamine Yamal é um gênio, mas ele se impõe mesmo assim, em Barcelona. Pô, cara, mas aí assim, né? Só parando um pouquinho aqui, porque essa fala dele eu não concordo muito, não. Porque, tipo assim, tem que lembrar que no Real Madrid, quem tá no Real Madrid? Quem tá no Real Madrid agora é o Mbappé. Então, pro cara tirar o Mbappé, o cara tem que ser muito bom. O cara tem que ser muito bom, porque o Mbappé já é genial. E o Mbappé é um cara muito mais velho. O Endrick tem 19 anos. O Yamal é um grande jogador, é um craque, Mas pra mim, colocam muita mídia em cima dele pra uma coisa que você vê assim. Ele é um grande jogador, é um gênio, joga muito, mas não é tudo isso, né? Até porque ele não disputa lá contra ninguém naquela posição, assim, que é muito bom. Né? Vamos supor que tivesse lá o Messi. Será que ele seria titular? Não seria, né? Dificilmente. Então eu acho que tem uma comparação um pouco injusta aqui, né? Injusta. Para o Endrick poder tirar o Mbappé, ele teria que realmente estar muito mais pronto, teria que ser mais velho. Então é muito mais difícil. Então eu acho que aqui agora eles estão, né, tirando um pouco do mérito do Endrick, que está superestimando demais o Yamal, que no Barcelona tem jogado muito, caiu muito de rendimento agora, mas não é o cara que se provou tanto assim até o momento, na minha opinião. O Endrick pode não ser do nível do Yamal, mas tem muita capacidade para chegar a ser, eu acho. Eu acho que tem muita capacidade, sim. Então não concordo com essa fala desse comentarista, não. Ouvi uma voz de Kylian Mbappé. Haverá um debate sobre Kylian Mbappé, que apoiou seu companheiro de equipe, o Brahim Dias, à sua maneira, causando pânico.
O que eu realmente posso dizer a todos vocês é que ele é um jogador absolutamente excepcional e talentoso, que certamente marcará muitos pontos importantes no futuro. Coisas positivas. Nas Olimpíadas do Nariz. Ludo, na sua opinião, é o jogador que vai levar o Lyon para a Liga dos Campeões? Eu acho que pode acabar acontecendo, assim. O que é? É o quarto lugar que vai para repescagem. Repescagem seria terceiro por si. Direto. Acho que o Lyon pode conquistar essa vaga na repescagem. Isso não estava previsto no início. Mas a verdade é que toda uma cadeia de acontecimentos se encaixou. Você fala de pessoas que a gente não conhece muito, mas eu acho que o Paulo Fonseca, ele teve, de fato, um papel nessa história, em que precisou convencê-lo, precisou tranquilizá-lo. Mas quando você vê esse jogador, para mim, falando de emoção, ele realmente me faz viajar. Ele transporta, isso certo. Ele me levou para GTE a Jericoacoara, com uma pequena codorna pernalta nas dunas. Eu estava lá e olhando para o meu negócio. Esse jogador me faz viajar. Ele tem uma energia de verdade. Ele transmite isso. Acho que isso se reflete nos companheiros de equipe. Ele envolve, assim que pega na bola, é pra frente. Bum, chuta. É espontâneo. É de uma frescura. Os dois jogadores são incomparáveis, mas no lado do sorriso, isso ainda me faz pensar no Ronaldinho. No começo, quando ele chegou, sempre tinha isso, e... Ao mesmo tempo, a seriedade do pênalti. Ou seja, quando, ok, podemos ser alegres, mas quando é sério, a máscara. Eu não tenho pane da área. Eu adorei. Depois, obrigado à defesa e à estratégia. Messines, que deu a ele 40 metros para ir ao gol sozinho, sem muita dificuldade. Ele tinha tempo. Há mais um pequeno detalhe que podemos acrescentar. Ele também pode levá-los à final e vencer a final com a grande refeição. Claro. E graças a esta final também podemos ir para a Liga dos Campeões. Então, aí está, existem alguns momentos. Opções. Copa da França, 2 opções. Regis. Não posso te perguntar se você contrataria um jogador assim ou não. Não. Você não está entendendo o ponto. Não vamos apresentar ideias a nível nacional. Vamos. Isso destrói todo o sistema. Nossos olhos inevitavelmente brilham. Inevitavelmente nos enchemos de admiração. Quando ele chegou, tivemos um vislumbre do que ele era capaz de fazer nos 2 primeiros jogos. E esta tarde, ele iluminou muitas coisas. Eu coloco. Esses jogadores eu coloco na categoria dos jogadores diferentes. Os jogadores diferentes. Porque tem velocidade, tem técnica, tem espaços reduzidos. Ele é até muito lúcido nas situações. Não há precipitação, apesar da pouca idade. E até que ponto isso muda um grupo? Cara, lógico, que outro jogador com 19 anos você veria fazendo isso? Você vê hoje com essa mesma capacidade do Endrick, de sair de um time e ir pro outro, tava sem jogar, entendeu? E chegar assim já destruindo. Você não vê, cara, o cara tem que ser diferente. Tem que ser um jogador que tem capacidade, que tem talento. Não é qualquer um, galera, que sai do Real Madrid, que chega o Real Madrid, para início de conversa, né? Que chega no Real Madrid, que aí fica o tempo sem jogar, se machuca, fica ali escanteado, depois ele vai para outro time e já chega já destruindo. Não é qualquer jogador que faz isso. O que mais vemos são jogadores consagrados, que às vezes cai de rendimento, troca de time e não muda nada, não adianta. Então o cara tem que ser muito diferente para ele conseguir fazer o que o Endrick está fazendo. Então às vezes tem uma parte da galera que tira um pouco dos méritos dele, tira um pouco, entendeu? Eu acho que ele vai continuar provando, ele vai fazer uma temporada absurda, ele vai voltar pro Real Madrid, não sei se ele vai jogar muito pelo Real Madrid, não sei, porque tem o fator Mbappé, né, vai ser muito difícil. Eu ainda acho que ele vai sair do Real Madrid, acho que vai chegar um gigante clube da Premier League, não sei, de outro lugar, que vai contratar ele. Mas vamos ver, né, vamos ver o que pode acontecer, o que realmente vai acontecer. Regis, quando chega um jogador assim, o que acontece? Todo mundo sabe que ele tem um status à parte, temos ambições no início da temporada. Mas será que isso faz nascer nos companheiros mais ambição? Você nem imagina a energia que isso traz para um grupo. Quando chega um jogador que é diferente, porque não basta fazer 10 treinos para perceber que ele é diferente. Já no primeiro treino, os jogadores percebem na hora. Numa forma de manter o jogo, eles pensaram: e isso traz um novo fôlego, uma nova energia e automaticamente eleva o nível de todo mundo. Porque ele vai propor coisas. Vai ser preciso se igualar ao meu nível. Eu exijo isso. Eu quero isso. E aí vemos o jogo desta tarde, porque, tecnicamente, o Lyon foi muito, muito bom. Então, em certo momento, eles relaxaram. Mas, na verdade, ele vai trazer algo a mais. E isso representa um verdadeiro valor agregado para esta equipe. Eu adoro. Isso me faz pensar que não foi planejado, mas acabou sendo perfeito. Você estava com jogadores muito, muito fortes. Quando você estava em um grupo com um cara, você imediatamente pensava, ele é um fenômeno.
E Seguindo, ano? é Ribéry. Pra mim, quem mais me impactou foi Ribéry. Assim? Quando ele chega de Brest, Jean Hernandes vai buscá-lo em Brest. Ele tá vindo, ele vai se juntar a nós pro estágio. Todos nós estamos fazendo estágios. Após 2 treinos, ele conquistou a todos. Mas que absurdo! Por que veio? Como ele está na Liga Nacional? O que faz lá? É incrível. Que? Imediatamente. E ele estabeleceu uma exigência e definiu: Mais do que o Éden, é o acaso. Bem, vimos o Éden. Vimos o Éden se aproximando. A gente já sabia. O Frank, a gente não conhecia ele nem de Adão nem de Eva. Ele apareceu assim, foi praticamente lançado de paraquedas durante a pré-temporada. Ele encerrou a carreira de todos os laterais esquerdos da Ligue 1. Vicente Zarazzacupri, que voltou para o Bayern. Ele acabou com muitas carreiras no início da temporada. Aliás, acho que estávamos em primeiro com o Metz depois de 10 rodadas. E depois ele foi pro Galatasaray, Marseille, essas coisas. Mas já nos primeiros treinos, vimos que não era algo comum. Eu achei ele... Eu já conheci muitos. o mais marcante. O mais marcante pra mim foi o Pascal Findora. Ah, sim, que jogador. A gente já tinha visto alguns lampejos. Eu já tinha jogado contra ele. Mas quando ele chegou ao Saint-Étienne, chegamos praticamente juntos. Aí foi, acabou. Ele também, aquela energia de bom humor, de... Sorriso, de quebrar os quadris dos adversários. Eu achava que ele só fazia isso com os laterais esquerdos, mas pela direita também era complicado. Vance. Tanguy, uma breve declaração de Paulo Fonseca sobre Hendrick. Claro. Ele é um jogador que precisa jogar. É muito bom no grupo, é decisivo, um jogador diferente. Muitas vezes nos faltou jogadores capazes de tomar iniciativas individuais. E agora temos um jogador decisivo. Devo dizer que é um jogador que também trabalhou defensivamente. Ele marcou 3 gols. Mas acho que não podemos esquecer que é um jogador que jogou pouco, é um jogador que ainda precisa melhorar. Fisicamente, ele ainda vai evoluir. Galera, então ficamos por aqui, né? Vimos aí agora no final a declaração do treinador do Lyon, que tá encantado com o Hendrick, e dá pra ver que ele vai continuar evoluindo. A gente torce, né, pra que ele consiga fazendo isso, pra que ele consiga destruir bastante na Ligue 1. Ele tem muita capacidade pra isso, e pra mim, galera, com esse movimento dele não tem muito o que fazer não. Ele vai acabar indo pra Copa, ele vai acabar jogando bem, ele vai voltar pra seleção. O Ancelotti gosta dele, conhece muito bem ele, e pra mim foi uma decisão muito acertada pra ele vai conseguir se provar mais. E na Copa do Mundo eu tenho muita expectativa de que ele vai fazer uma boa Copa. Se eu fosse arriscar algum palpite aqui, eu diria que ele vai jogar muito bem no Lyon, ele vai fazer uma boa Copa e ele não vai ficar no Real Madrid. O Real Madrid vai acabar vendendo ele, porque não tem como você manter um cara tão bom assim na reserva. Não tem como, o cara não vai ficar. O Hendrick, pela personalidade dele, pelo futebol dele, ele não vai ficar, porque o Mbappé ainda é novo, né, relativamente falando. Mbappé tem o quê? 28 anos, 27, 28 anos. Então ele vai jogar mais tranquilamente mais uns 4 ou 5 anos. Então será que o Hendrick vai esperar esse tempo todo na reserva? Né? A não ser que ele chegue deitando e tire o Mbappé, que eu acho um pouco... Não acho impossível, mas acho difícil, né? Até pela marca, pela mídia que você tem pro Mbappé. Então, se eu fosse falar alguma coisa, né, um palpite, eu diria que ele vai acabar indo para algum grande clube da Premier League, né? Ou para um Bayern, não sei. Para um PSG, para um time assim. Mas muito bom ver, né, como o Hendrick tá jogando demais. Primeiro hat-trick do Hendrick, galera. Parabéns pro Hendrick aí, viu? Que ele continue fazendo história aí pela França e que a carreira dele possa ser muito bem gerida, cheio de alegrias. Tamo junto e até o próximo vídeo.